Eu acabei de chegar de Thunderbolts, fui no cinema no feriado para gravar esse vídeo para vocês, para produzir conteúdo para o blog. E deixa eu contar uma coisa. Eu escrevi algumas semanas atrás um artigo no meu blog baseado na matéria do The Hollywood Reporter, que foi a entrevista que diretores, pessoal do elenco deu para promover o filme, onde eles falavam que eles queriam um filme da Marvel no estilo A24. Na época, ninguém entendeu direito. Na verdade, até a estreia de Thunderbolts, ou até os trailers finais, porque eu acredito que no último trailer a gente tem uma ideia mais clara do que seria o filme, a maioria não sabia qual seria essa história, qual seria a pegada, o que ia acontecer. E não é que a Marvel entregou um filme da A24. Tá bom, não estou falando no nível de complexidade, na profundidade, mas é um filme da A24. Apesar de que Thunderbolts trata de um tema profundo, necessário, importante, relevante para o nosso tempo. E fica tranquilo, eu não vou embaçar a experiência de vocês com spoilers. Eu não vou contar spoilers desse filme, porque você não merece receber informações antecipadas ou maiores informações do que aquelas que você já tem. Aliás, o grande spoiler desse filme é a gente saber que no final vai todo mundo sobreviver, porque afinal de contas, eles estão confirmados de alguma forma em Vingadores Doomsday. A própria Marvel confirmou, então isso não é spoiler. Mas vamos lá. Dizer que nós éramos fãs de Thunderbolts, dessa equipe de vilões ou de pessoas desajustadas que se unem pelo bem comum, dizer que a gente era fã e que a gente sabia qual era a pegada desse time é uma falácia. É uma mentira. Quem é fã dos Thunderbolts de verdade, olha, ou mente ou é o fã mais raiz da Marvel que existe. A gente não sabia qual seria a pegada desse filme. A gente nem imaginava como seria esse filme quando ele foi anunciado há 5 anos atrás, numa Comic Con qualquer, que o Kevin Feige apresentou. O elenco estava lá. Mas, enfim, às vezes não saber das coisas é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Porque não saber que Thunderbolt seria tão bom, de novo, o bom aqui não é o espetacular, maravilhoso. Não estamos falando de Capitão América e o Soldado Invernal. Não é isso. Não é um dos melhores filmes da Marvel que você vai ver. Até porque ele tem problemas de roteiro. Sabe, desenvolvimento de personagem muito rápido? Porque o filme tem 2 horas e 15 e ele não pode esticar mais. E aí alguns personagens não são desenvolvidos tão bem. Então, Thunderbolts tem esse problema. Apenas e tão somente para ficar bem claro que esse filme não é perfeito. Agora, se vocês me dissessem que Thunderbolts seria tão bom, eu não ia acreditar. Comparado com as bombas que a Marvel apresentou nos últimos anos, Thunderbolts é um ótimo filme. Por quê? Porque ele sabe muito bem a história que ele quer contar, mesmo que a gente não saiba que história é essa até o filme começar. Ele sabe a história que quer contar, deixa claríssimo qual é o mote principal dessa história, e às vezes fica aquela impressão que essa equipe foi reunida apenas e tão somente para que esse mote principal fosse entregue. E não tem nada de errado com isso. É um time que precisava se unir também para um propósito de futuro. Sim, ele está diretamente conectado ao futuro da Marvel. Dessa vez a Marvel entrega elementos que vão se construir para os próximos filmes, ou para o próximo filme, que é o Vingadores Doomsday. Mas a linha principal desse filme vai além do que simplesmente os vilões e desajustados se unindo contra a Valentina Allegra de la Fontaine. É um nome complicado para falar. É um filme que fala sobre depressão. E para aquelas pessoas que têm problemas de lidar com esse assunto, e problemas de forma justa, porque é difícil para muita gente ter que lidar com depressão, com problemas de saúde mental, com o vazio.
Gente, vocês sabem que o vazio aparece no filme. Vocês sabem o que o vazio faz. Isso tá no trailer final de Thunderbolts. A forma como o Thunderbolts, o filme, trata a depressão com o reflexo daquilo que nós fizemos, daquilo que nós somos, é perfeita. Porque a gente fica preso mesmo no passado que não volta. A gente fica preso nos nossos erros, nas nossas viciações. Nós nos prendemos e nos perdemos dentro dos nossos erros. É muito difícil a gente sair dessa dor profunda, dessa ausência de sentimentos e, ao mesmo tempo, a dor profunda do nada importa. E é aí que começa essa pegada A24 do Thunderbolts. Esse filme tem algumas pinceladas de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tanto no seu conceito, quanto na apresentação e desenvolvimento do seu plot principal, já que o filme fala de depressão, quanto também em algumas referências visuais. Porque quem assistiu ao vencedor do Oscar da A24 vai identificar essas referências visuais no filme. E, ao mesmo tempo, a Marvel faz isso com identidade própria. Porque não tira carisma dos personagens, dá carisma para personagem que não tem carisma. Por exemplo, a Fantasma, que eu vou ter que rever o Homem-Formiga e a Vespa, porque o segundo filme, não o terceiro, porque o terceiro do Homem-Formiga é esquecível. Mas eu não me lembrava que a Fantasma era uma personagem com tanta personalidade e identidade. É incrível como esse filme resgata a Fantasma para um personagem que a gente possa agora se lembrar dentro do universo da Marvel. O John Walker, graças a Deus, não mexeram na personalidade do John Walker e reforçaram alguns aspectos, o que deixa ele quase como um alívio cômico do filme. E também começa a trabalhar com essas camadas das dores que esses personagens têm. A gente tem que se lembrar que, tudo bem, 3 desses personagens têm soro de super soldado, e a gente fica com aquela impressão que fazer soro de super soldado é para qualquer um. Qualquer governo consegue fazer, qualquer instituição particular ou pública consegue desenvolver o seu soro, porque, caramba, só nesse filme 3 personagens contam com o soro de super soldado. Mas o fato do John Walker ter esse soro não quer dizer que ele não tenha problemas na vida, muito pelo contrário. Aliás, mesmo aqueles personagens que contam com superpoderes também contam com fraquezas, tristezas, desilusões, decepções, sonhos não realizados. É um filme que fala assim de segunda chance. É um filme que fala de um grupo de pessoas que fizeram tudo errado lá atrás, que se sentem fracassados, mas que ainda assim querem seguir tentando. E no final das contas, a gente entende que seguir tentando, mesmo quando a gente não tem certeza que vai dar certo, mesmo quando a gente tem certeza que vai perder, é a essência do herói. Thunderbolts não reinventa a roda nesse aspecto, porque vários outros filmes partiram dessa premissa e apresentaram essa premissa nas narrativas. Star Wars é o mais clássico, do cara que não tem poder nenhum, que só tem a força, e que acaba desenvolvendo esse poder ao longo da jornada. A jornada que une as pessoas. Cara, o Guardião Vermelho. Olha, muitos de vocês vão sair de Thunderbolts querendo ter o Guardião Vermelho como seu parça, porque a forma em como ele não apenas se apresenta como alguém disposto a reinventar a própria história, mesmo que seja por um interesse um tanto quanto fútil, mas não só ele tem a essência do herói, como ele faz questão absoluta de ser um herói, como também ele faz uma revisão sobre os erros que ele cometeu com a Helena, sobre o abandono que ele entregou para a Helena. E sim, a Helena é a personagem central do filme. Quem puder, assista Viúva Negra, porque parte do que foi Viúva Negra, um filme questionado, porque as pessoas não gostaram da proposta geral do filme, porque deu uma treta danada com a Disney, porque Scarlett Johansson quis processar a Disney depois, porque o filme estreou no Disney Plus e deveria estrear nos cinemas. Toda essa problemática. E
até mesmo o resultado entregue, que muita gente achou questionável, Viúva Negra está salvo. Parte do que foi Viúva Negra foi resgatado com Thunderbolts. E se você puder, para entender a essência da Helena Belova, assista o Viúva Negra, porque a cena da reunião familiar, familiar entre aspas, porque eles não eram uma família, mas a cena da reunião familiar da Helena com a Natasha e com os outros dois agentes que fizeram os pais das duas meninas, aquele diálogo, aquela abertura de sentimentos, de pensamentos, onde a Helena reconhece e admite que para ela toda aquela experiência foi real, para ela aquela família realmente aconteceu, aquilo é pedra fundamental para a história sobre a Helena que será contada em Thunderbolts. Dá até vontade também de assistir o Gavião Arqueiro, porque parte da participação da Helena Belova em Gavião Arqueiro também se pauta na dor da perda. E é uma personagem que chega para esse filme totalmente transformado num aspecto que se conecta com o plot principal, que é depressão, o vazio, o nada mais importa. De novo, totalmente conectado com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Totalmente conectado com WandaVision, porque até então WandaVision foi a série que lidou com a perda, com o luto, com a depressão. Tem muitas similaridades de plot entre as duas obras e também apresentou a ideia do nada mais importa, o vazio existencial completo, para poder não resolver o problema, mas sim aliviar a dor. Porque quando nós estamos nesse estágio de depressão, ou o nada mais importa, a gente só vai fugir. A gente só quer que a dor pare. E a gente parte para infinitas alternativas e possibilidades. Começa a pensar no que seria das nossas vidas se a gente não tivesse tomado as escolhas que nós tomamos. A gente tem simplesmente vontade de se esconder, se escurecer e desaparecer da luz. É inacreditável que eu estou falando de coisas mais complexas num filme da Marvel. Por outro lado, era necessário. Mais do que necessário. E acho até que Thunderbolts cria um problema danado para Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Porque se esse filme do Quarteto Fantástico for uma história genérica e padrão da Marvel, aí fica mais do que confirmada essa crise de identidade entre um filme bom, um filme ruim, um filme bom, um filme ruim. Eles vão ficar alternando até que se estabeleça de novo o padrão. E essa Marvel toda perdida que nós vemos hoje, que sim tem a capacidade de começar o filme fazendo autocrítica, com aquela cena padrão de filme de herói, a cena de luta que todo mundo quer ver, onde o próprio comentário inicial é sobre esse cansaço que está todo mundo em relação com os filmes de herói. Essa Marvel precisa entender que o público que começou com ela cresceu. São quase 20 anos de histórias. Quando eu comecei a assistir esses filmes, em 2008, eu tinha 29 anos de idade. Hoje eu tenho 46. Eu não sou a mesma pessoa que eu era em 2008. Eu não sou aos 46, e eu estou dizendo óbvio, mas eu preciso para ilustrar. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 29 anos de idade. Eu hoje tenho mais problemas de saúde, tenho diagnóstico de depressão, tenho TDAH, sofro de ansiedade, pago muito mais boletos do que eu pagava lá atrás, meus custos de vida aumentaram, me tornei uma pessoa mais triste. Essas bolsas aqui, nos olhos, peso da idade. Então o público que começou com a Marvel em 2008, mesmo esse público juvenil ou dos jovens adultos, hoje esse público está começando a trazer os filhos para essas histórias. Mas se é esse público que a Marvel precisa manter, que é o público das primeiras produções, do Homem de Ferro 1, do Thor, do Primeiro Vingadores, esse público precisa efetivamente se sentir representado pelas histórias mais adultas, pelas histórias mais complexas, pelas narrativas que nos levam a refletir sobre as nossas próprias existências, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos imperfeitos,
com alguma sorte, conscientes de nossas imperfeições e buscando melhorar cada vez mais e a cada dia, mas somos humanos que, de tempos em tempos, precisam ver histórias que contam pra gente que nós não estamos sozinhos. Que conta pra gente que nós não estamos sozinhos nos nossos erros, nos nossos fracassos, nas nossas decepções, nas nossas viciações. Histórias que nos mostram que, por sermos humanos, nós somos especiais. E que, às vezes, falar sobre nós mesmos e deixar de lado um pouco o universo fantástico pode valer a pena. Apesar de que Thunderbolts coloca o elemento fantástico no filme, mas não abre mão da essência humana. Não abre mão de deixar claro que nós podemos nos transformar em outras coisas se a gente ou apostar na fuga dos nossos problemas ou apostar no nosso melhor potencial para sermos pessoas melhores, para transformarmos nossa existência e revertermos aquilo que a gente fez de errado na conversão para sermos pessoas melhores. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu, você, seu vizinho. Seu inimigo, pensa se seu inimigo merece. E até a Marvel. A Marvel quis se dar uma segunda chance com Thunderbolts. A Marvel quis mostrar para todo mundo que ainda é possível contar boas histórias, entregando todos os elementos que se conectam com o público, mais especificamente com esse público que começou com a Marvel. É óbvio que a gente adora tiro, porrada e bomba. É óbvio que a gente espera do último ato do filme que ele entregue aquela cena de ação poderosa. Mas nem sempre precisa ser assim. Nem sempre a gente tem que apostar na mesma fórmula, na mesma mecânica, na mesma maneira de fazer as coisas para resolver os problemas. A Marvel entendeu que dá para pensar fora da caixa. E precisa. É necessário. Se faz necessário. Depois de tantas bombas que a Marvel entregou nos últimos anos, Thunderbolts parece aquele copo, aquela garrafa de água gelada que você tira da geladeira quando você chega em casa num dia de sol forte com mais de 40 graus. É basicamente isso. Água refresca. Pode não ser melhor do que um espumante, pode não ser melhor do que a Coca-Cola gelada, mas super funciona quando você está com sede. E os fãs da Marvel, aqueles fãs que começaram com o Homem de Ferro, eles estavam um pouco sedentos por boas histórias. E acredito que até mesmo os novos, porque quem assistiu Capitão América Bravo Mundo Novo vai entender que Thunderbolts é muito melhor. E vai concluir rapidamente que o novo filme do Capitão América é uma história de criança, mesmo tentando tratar de temas mais sérios, como conflitos geopolíticos, como a nova organização do mundo, a nova ordem mundial, sobre como os governos podem interferir de forma negativa nesses conflitos globais. Eu entendi o que o que o filme do Capitão América tentou fazer, mas Thunderbolts eleva a discussão em um nível 3 ou 4 vezes mais alto. É muito mais filme. E tá, eu posso até estar jogando no superlativo, mas é tão mais filme que é, é que a gente tá muito mal acostumado com as porcarias que a Marvel apresentou. Muito mal acostumado. Eu espero de coração que a Marvel tenha realmente aprendido a lição com Deadpool e Wolverine, que mesmo não sendo um filme perfeito, é muito melhor do que, por exemplo, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e agora com os Thunderbolts. 2 cenas pós-créditos, fiquem no cinema até o final, segura o xixi até o final porque vale a pena. E é isso, gente, é isso. Vá assistir o cinema, vá até o cinema, na verdade, assistir ao cinema não. Vá até o cinema assistir sem medo, pode ir tranquilo. É um dos melhores filmes da Marvel. Tá, posso estar exagerando? Talvez. Na minha opinião, é um dos melhores. Para estabelecer a linha de bom senso, ele está acima da média dos últimos filmes lançados pela Marvel, sei lá, nos últimos 4 anos. Vamos colocar de Vingadores Ultimato para frente. É um filme que está acima da média. Porque a média da Marvel foi bem perdida nesses últimos 4 a 5 anos. E é isso.
Esses são os meus pitacos sobre Thunderbolts asterisco. E sim, o filme explica a origem do nome Thunderbolts. Um pequeno spoiler: não tem absolutamente nada a ver com Thaddeus Thunderbolt Ross. E essa é uma surpresa que você só vai encontrar no filme. Vou segurar para você descobrir no filme qual que é a origem desse nome. Bom filme para vocês, bom divertimento para todo mundo.